A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 33, que diz: Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Nós tentamos, desde o capítulo de número 4, nós vamos ver Paulo aconselhando como devemos proceder na nossa vida cristã. No 5 nós falamos também, ele fala de como devemos viver em comunidade, e agora Paulo ele vai nos instruir a respeito dos deveres conjugais. Então observamos que o propósito desse livro de Efésios é fortalecer a fé cristã de cada um de nós, e dos Efésios também, como para eles foi destinado. Então, o propósito, e deixar também bem claro o propósito da igreja, do corpo de Cristo, como devemos proceder. E Paulo vai falar aqui dos casais, vai falar de família, a partir desse versículo de número 22, quando ele começa a falar sobre os deveres conjugais. E ele diz: esposas, cada um de vocês devem ser sujeito ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Nós vamos observar, que quando falamos de submeter-se, quando Paulo diz que a mulher ela deve estar sujeita, submeter-se ao seu marido, como ao Senhor, as pessoas muitas das vezes interpreta esse conceito, como algo que de forma errônea, de forma que onde quem manda é o homem, que a mulher não tem direito, enfim. Mas esse versículo, isso ele não quer dizer que a mulher deve se tornar ali uma escrava, do seu marido, capaz, não é isso. Nós vamos ver que quando nos submetemos ao Senhor, como ele diz aqui, pois o marido é o cabeça e a esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é Salvador, é o Salvador. Nós vamos observar que quando nós submetemos àquilo que está na palavra, aquilo que é realmente o que Cristo nos ensinou, nós vamos ver que no relacionamento do matrimônio, tanto o marido como a esposa devem se submeter. No caso da esposa, significa que ela deve prontamente obedecer à liderança do seu marido em Cristo. Para o marido, significa deixar de lado seu próprio interesse a fim de cuidar da esposa. Então, a submissão raramente se transforma em problema em lar onde ambos os cônjuges mantêm forte relacionamento com Cristo e cada um está preocupado com a felicidade do outro. Então, a submissão para quem está em Cristo Jesus, para aquele casal que está em Cristo, que está a cada dia em contato com a palavra, não vai ser algo pesado. Pelo contrário, ele vai, pela palavra de Deus, ambos os cônjuges vão manter um forte relacionamento, relacionamento com Cristo, e cada um vai se preocupar com a felicidade do outro. Essa submissão, muitas das vezes, quando ela é entendida de forma errada, nós vamos observar que muitos acabam até mesmo se equivocando, e criando confusão. Mas se estamos em Cristo Jesus, se Cristo é o cabeça da igreja,
né, que é o seu corpo, né, se ele é o nosso Salvador, e nós compreendemos isso, nós vamos viver bem, né, a família. O lar vai ser abençoado. Os deveres conjugais, eles vão ser ali, cada um vai fazer a sua parte. Versículo 24, ele diz: como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Então, no dia de Paulo, tanto mulheres como crianças, escravos, né, deveriam se submeter ao chefe da família. Então, os escravos deveriam obedecer até que se tornassem livres. Os meninos até que se tornassem adultos. E as mulheres e as meninas, durante toda a vida, durante toda a vida. Então, Paulo ele insistiu na igualdade de todos os crentes em Cristo, mas não sugeriu que deveriam subverter a sociedade romana para alcançá-la. Então, ao contrário, ele aconselha todos os crentes a submeterem-se mutuamente por sua livre escolha, esposa e aos maridos, e também os maridos às esposas, escravo a seus senhores e também os senhores a seus escravos, os filhos aos pais, também os pais aos filhos. Então, esse tipo de submissão, né, mútua, né, ele preserva a ordem e a harmonia na família, enquanto aumenta o amor e o respeito entre os seus membros. Então, um honrando o outro, para que assim o Senhor ele continue, né, operando, que esse lar venha continuar ser uma bênção. Ele não vem querer mudar, né, o que realmente ali na sociedade romana era imposto, né, mas ele vem com a palavra de Deus, ensinando para que todos viessem, né, os filhos obedecem os pais amarem seus filhos, o marido amar sua esposa, a esposa amar o seu esposo, e assim, né, ia seguindo. Algumas pessoas ela vai distorcer e distorcem esse ensino de Paulo, dizendo que ele transfere uma autoridade ilimitada ao marido, e não podemos concordar com elas. Paulo diz à esposa que ela deve obedecer ao marido. Ora, o fato de um ensinamento não ser muito popular não nos dá o direito de ignorá-lo. De acordo com a Bíblia, o homem é o cabeça da família e a mulher deve reconhecer, né, a sua liderança. Assim como Jesus serviu aos seus discípulos, né, a ponto de levar-lhes, né, de lavar-lhes os pés. Também o marido deve servir a esposa. O marido prudente que ama a Cristo não tirará vantagem de seu papel de líder. Assim como uma esposa prudente que ama a Cristo não tentará, né, minar a liderança do marido. Então, qualquer abordagem errônea causará desunião e atrito ao matrimônio. Então, se o marido ele dá segurança para sua esposa, se ele protege, se ele cuida, né, da sua casa, da sua família, todos vão ter realmente a certeza, todos terão realmente, né, a segurança de que aquele pai, aquele homem, ele é um bom esposo, ele é um bom pai, né, e todos vão ter a segurança, e não hoje, como muitos, né, as mulheres têm tomado atitude, porque muitas das vezes os maridos não têm se posicionado como o homem da casa, como o provedor da casa. Nada contra quem trabalha, nada contra quem ajuda, se a esposa ajuda, isso é uma benção, não é problema, mas o homem ele tem que se portar como um homem, como o provedor da casa. E muitas das vezes os papéis têm se invertido hoje de uma forma que o homem tem perdido a autoridade dentro do seu lar. Muitos homens hoje não têm autoridade sobre a sua casa, né? O que se fala não é levado em consideração, não se dá importância, porque muitas das vezes perdeu, né, o papel, ou por não ter sido instruído,
por ter referências familiares que muitas das vezes, né, não foram corretas, né, da forma do marido tratar a esposa, de ver o pai tratando, né, a sua mãe, ou a mãe tratando o seu pai. Muitas das vezes não se deixou ser moldado, não teve do contato ainda com a palavra, ou se teve, né, não aprendeu, não foi instruído corretamente para viver e se portar realmente como, né, deve se portar dentro do lar, como deve se realmente estar dentro da sua casa. Então, isso traz muitos problemas. Hoje, muitas famílias, muitas referências que filhos têm de pais ou que filhos têm de casamento, né, eles não querem mais saber nem de casar. Tem muitos filhos hoje que ele não fala nem casamento, porque não quer casar. Não quer, porque não teve uma referência dentro da sua casa do que é realmente um casal, do que realmente é o papel do pai, o papel da mãe, né? Hoje tem mães que fazem o papel do pai, né? Porque o pai é ausente. Então, nós observamos que isso acaba impactando diretamente na vida do jovem, na vida da criança, daquele que um dia, né, também vai constitui a sua família, vai constituir matrimônio. Então, nós observamos que tudo isso acaba impactando na sociedade a ponto de nós olharmos hoje e ver que tem tantas famílias destruídas e os filhos, muitas das vezes, né, vão muitas das vezes sair, vão viver, né, nesse submundo, né, fazendo coisas erradas, vão estar realmente, né, não vai obedecer, né, esposas, homens e mulheres que estão hoje alcoolizados, que não dormem na rua, pessoas que estão morando na rua. Tudo isso tem a ver com uma estruturação de uma família que mal estruturada, uma família que não estava edificada sobre a rocha. O inimigo entrou, né, e ele é oportunista, ele aproveita, ele separa, ele cria essa confusão. Se hoje nós olharmos a quantidade de pessoas que estão realmente machucadas, feridas, porque o esposo, né, não soube ser o esposo, ser o homem, ser, né, o provedor da sua casa. Não digo ser o provedor se está desempregado, se está passando por dificuldade, sim, isso pode acontecer. Nós bem sabemos, mas isso não pode tirar a autoridade daquele que é o homem da casa. Né? Isso não pode criar, muitas das vezes, uma desarmonia dentro do lar. Mas uma família que está em Cristo Jesus, ela vai se unir e vai tomar decisões, vão decidir quais são os próximos passos, o que deve fazer. Então não é o homem, por ele ser, né, o cabeça da casa, que ele deve tomar decisões sozinho. Né? O homem, tanto a mulher, quanto a família, deve sentar e deve conversar e tomar decisões, porque uma decisão errada vai impactar toda a casa, vai impactar toda dentro de uma família. Então, que nós possamos compreender a cada dia que não é o papel, né, do marido aqui de ele ser o chefe que vai mandar, que vai fazer, não, é aquele que vai conduzir a sua casa. E conduzindo ali bem, né, ele vai ter ali, vai ouvir, ele vai falar e ele vai dar ali uma última palavra, mas por base em tudo que não é só ele que fala, mas toda a casa, toda a família tem a oportunidade ali, os filhos, a esposa, de opinar sobre determinadas coisas, de falar realmente o que está incomodando. Isso é importante ser colocado, né, na mesa, para que assim realmente, né, a paz e a alegria e a presença do Senhor venham estar dentro das casas. No versículo 25 ele diz: marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então, ele diz que o marido, né, deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo foi sacrificial pela igreja. Ele se entregou. Então, muitos homens hoje não querem ser esse amor sacrificial. Né? Um exemplo que muitas das vezes tem pessoas que não têm paciência, começa a trabalhar e é mandado embora. Porque não olha, né, a situação, não olha que não é só ele
que está trabalhando ali, né? Ele não é só para ele, tem pessoas que são dependentes dele, né? E quando nós sabemos que temos uma família, nós precisamos estar, né, principalmente olhando pelo lado, né, da parte profissional, da área que é a minha área de trabalho, a área de gestão. Nós vamos ver que muitas pessoas hoje não param no emprego porque, né, eu não levo desaforo para casa, né, que querem brigar, querem discutir, mas esquece que quando ele está ali fazendo corpo mole, quando não quer trabalhar, né, quando não está realmente se dedicando, quando o maior prejudicado é a família dele, né? Quando levantamos pela manhã, pela madrugada, para ir trabalhar, nós devemos agradecer a Deus por as portas estar abertas, e é importante dar uma olhadinha, passar lá no quarto, olhar as crianças, quando pensar em não trabalhar, quando pensar em sair do emprego, quando pensar em não, né, se preparar para poder alcançar mais objetivos, para aumentar a renda da família, vai no quarto, olha para as crianças, olha para a tua casa e se posicione como homem, como provedor da casa, né? Amando ali, não sabendo que a sua esposa também é dependente de você. E que quando você toma decisões erradas, vai ser impactado, né? Nós vamos observar que Paulo ele dedica o dobro de palavras para aconselhar os maridos a amar as suas esposas, né, do que para pedir às esposas que obedeçam ao seu marido. Como o homem deve amar a sua esposa? Primeiro, ele deve estar disposto a sacrificar tudo por ela. Se você não está disposto a sacrificar tudo pela sua esposa, tem dado lugar à preguiça, ao desânimo. Muitas das vezes tem parado, né, e muitas vezes não quer nem trabalhar. Então você não está se dedicando, né, com um amor sacrificial pela sua esposa. Segundo, dá maior importância ao seu bem-estar, né, querer o melhor para ela. Terceiro, cuidar dela como cuida do seu próprio corpo. É isso que nós vamos ver na palavra. Porque nenhuma esposa precisa temer ou submeter-se a um homem que a trata dessa maneira, né? A mulher que sabe, que tem segurança, que sabe que o homem é um cara dedicado, que vai ser o que se preocupa realmente em trabalhar, ser o provedor da família. Ela vai descansar, ela vai ficar mais tranquila, porque sabe que pode confiar no seu marido, no seu esposo. Então, que nesse dia você fica com essa palavra. E no texto devocional nós falamos, portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa, como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, esposas, trate o marido com respeito. Não falte com respeito, né? Seja a esposa sábia, a mulher sábia. Não seja aquela imprudente, mas aquela que está realmente orando pelo seu esposo quando ele vai trabalhar, orando pela sua casa, cuidando das coisas do lar, né? Cuidando do seu marido. Esse é o papel. Se ambos estiverem unidos, pode ter certeza, em Cristo Jesus, tomando por base a palavra de Deus, tenha certeza, tudo vai bem. Então, que nesse dia você possa refletir nessa palavra. E aquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, que você possa realmente dar ouvido. E aquilo que você sentir de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe. Deixa o Espírito Santo de Deus te direcionar. Que Deus te abençoe nesse dia.